A gente está com o Carlos Eduardo Lino, com a Bárbara Coelho, com o Petkovic, com o Thiago Benevenuti. Tiagão, bem-vindo, velho. Tudo Valeu, bem? Tudo bem. Por enquanto, tudo bem. Até o Pet virar esse olhar dele para mim, tá tudo certo. Bom, vocês se propuseram a fazer uma eleição dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro, Isso. né? Põe o Globoesporte.com na tela. Quem quiser ler a reportagem está no ar. Vamos lá, produção? Alô, produção? Aê. Ranking histórico, Felipão deixa o Palmeiras, quer dizer, o Palmeiras então demitiu o técnico mais vitorioso do futebol brasileiro. Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que o Felipão é o mais vitorioso da história do futebol, mais vitorioso do mundo? Então, a gente, com a demissão do Felipão, a gente começou aquela resenha na redação de que às vezes, muitas vezes as pessoas lembram dos fracassos do Felipão e deixam de lado a trajetória dele como treinador, de muitas glórias. Muita gente fala do 7-1, obviamente. Agora, saindo do Palmeiras, parece que tudo que ele fez foi por água abaixo. Aí eu tive essa dúvida. Falei, pô, será que o Felipão é o cara que mais títulos tem no futebol brasileiro? E a gente criou vários critérios para poder ir atrás disso. A gente reduziu o universo, porque obviamente a gente não consegue olhar técnico por técnico de todos os tempos, desde lá 1910, a gente reduziu o universo ao seguinte critério inicial. A gente pegou treinadores que tenham mais de um título relevante por clube. Todos esses, o top 10 que a gente botou, todos têm mais de um título relevante por clube. E a gente não contou títulos por clubes de outros países. Por exemplo, o tricampeonato do Felipão na China não entra nesse ranking. O tricampeonato nacional lá, ele ganhou outros títulos. Se eu não me engano, também ganhou em outras passagens por outros países. Então, a gente definiu esses critérios para a gente chegar numa pontuação e definir que o Felipão... Posso só a primeira corneta aqui? Pode, vem. Põe os critérios. Primeiro, qualquer critério que eles escolhessem seriam questionados pela gente, por vocês. Se eu escolhesse os meus critérios, vocês iam me massacrar também, é assim. Mas uma ponderação que eu faço, põe na tela os critérios de novo. Algo me salta aos olhos nesses critérios, por favor. O Mundial de Clubes já foi apenas um jogo, né? Sim. Quando, por exemplo, o Tele Santana ganhou 2 com o São Paulo, ele disputou uma partida. É isso que me salta aos olhos. Eu acho que o Mundial está com uma pontuação, na minha opinião, muito alta. Muitíssimo. Muito alta. Essa pontuação Mas e o grau foi... de dificuldade? Pois é. Mundial? Que grau de dificuldade de Bárbara com o Mundial de Clubes? Que foi convidado para jogar. Cadê Campeonato Brasileiro aí? Não sei, mas... O brasileiro está como... É o Mundial de Clubes, o brasileiro foi computado com 120 pontos. Então é uma falha nossa que não está aí. O brasileiro, a Taça Você não Brasil, acha o que Robertão, foram nacionais que foram... João Avelange. Conserta aí, João por favor. Avelange, sim. Falta o Campeonato Brasileiro aí. Copa das Confederações, seleção? Isso. A gente não colocou todos os técnicos da seleção brasileira, porque vários deles não tiveram currículo vasto por clubes. Infelizmente, o Zagallo entra nesse critério, não entra no nosso top 10 Você por não, isso. por exemplo, o Zagallo, ele tem 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Uma como técnico. Não, 3 como técnico. 70, 74 e 98. Participações, sim. E nas 3, e tem uma quarta, aliás, tem 5, uma como coordenador em 94 e depois ele participou em 2006 também com o Parreira. Então, ele, na verdade, ele tem 5 mais 3 como técnico. E nessas 3 como técnico, o Zagallo levou a seleção brasileira ao título em 70, à semifinal em 74 e ao vice-campeonato do mundo em 98. Por exemplo, ter sido vice-campeão do mundo não entra nesse ranking. A gente colocou só títulos... Porque fica, assim, nosso objetivo não foi dizer qual é o melhor, qual foi o maior, porque isso é uma coisa muito pessoal. Que não dá para mensurar com números, né? Porque a contribuição que o Zagallo deu, por exemplo, para o futebol brasileiro, ela não se mede em número, na minha opinião, né? Sim, nem a do Tele, que não venceu com a seleção brasileira e deu uma contribuição enorme ao futebol. Sim, a gente definiu a pontuação, uma pontuação muito discutida lá na redação mesmo, aumenta o ponto disso, diminui o ponto daquilo, como você falou mesmo, às vezes... Na verdade, é o que me salta aos olhos é o Mundial de Clubes. Por exemplo, se fosse feito na Europa, o europeu daria nota 3 para o Mundial de Clubes, que eles não dão tanta relevância. Sim. E como muitas vezes é um jogo só, né, hoje a gente ainda tem um torneio, né? Diferenciar o atual Mundial de Clubes dos anteriores, por exemplo.
Porque fica uma coisa muito subjetiva também. Não, eu concordo com você. Hoje em dia os Concordo. caras precisam de 2 jogos, né? Concordo, Enfim. concordo. Sul-Americana podia valer um pouquinho mais, né? A gente também aglomerou Conmebol, Sul-Americana e Mercosul. Também a gente evitou esse debate de... Porque a Sul-Americana já teve os times da Libertadores. Hoje não tem mais, a não ser os que são eliminados. Mas a gente ia ficar botando, a Sul-Americana de 2005 vale X, a de 2015 vale Y. Aí a gente tentou ter o máximo de critérios possíveis para chegar a essa lista. Fica uma sugestão para as próximas. Eu vejo o Mundial como um plus da Libertadores. Então o cara ganhou a Libertadores, tem uma pontuação gigante. Se ganhou o Mundial também, aumenta um pouco, mas acho que não poderia ser mais do que ganhar a Libertadores. Mas os critérios são esses, tá? Não vou ficar com chororô aqui não, porque os critérios são esses. E com esses critérios que valem para todos os técnicos, né, a conclusão foi de que o Felipão é o mais bem ranqueado. E o currículo do Felipão é de fato impressionante. É de fato impressionante. 7-1 não desconta ponto. Não, não desconta. Não desconta ponto. Não. O Felipão ficou com 1.600 pontos. Em segundo lugar, o Lula, bicampeão do mundo com o Santos. Isso. Né? Quantos brasileiros tem? Pentacampeão nacional. Pentacampeão brasileiro com o Santos. 5 Taças Brasil. Isso. 8 paulistas, num tempo em que os paulistas eram campeonatos mais impressionantes. Rio-São Paulo, 4. É um domínio de uma década ali, né? E 2 Libertadores, né? Se a gente parar para pensar, o último brasileiro do Filipão que fez eles... Nesse ranking, ele não seria o primeiro se não fosse o último brasileiro. E o Mundial do Lula, o Mundial do Santos, melhor dizendo, eram jogos de ida e volta. Era um formato também diferente daquele dos anos 80 e dos anos 90. O Lula ficou em segundo. O Filipão, não precisa nem falar o currículo, a gente já sabe, né? Ele tem 2 Libertadores, uma com o Palmeiras, uma com o Grêmio. Ele tem 2 campeonatos brasileiros. Ele tem 4 Copas do Brasil, 2 com o Palmeiras, uma com o Grêmio, uma com o Criciúma, um título mundial. Levou a seleção brasileira a uma semifinal de Copa do Mundo, levou Portugal a uma semifinal de Copa do Mundo, tem com a seleção portuguesa um vice-campeonato europeu, tem um título continental com o Guangzhou da China, campeão asiático. O Tele ficou em 1.100 pontos, ele é campeão brasileiro pelo Galo, campeão brasileiro pelo São Paulo, campeão do mundo 2 vezes com o São Paulo, 2 Libertadores com o São Paulo, além de 6 estaduais. Em quarto lugar, ficou o Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro com o Cruzeiro, com o Santos, com o Corinthians, com o Palmeiras, algo impressionante. Copa do Brasil com o Cruzeiro, Copa América com a seleção brasileira. Sim. Esse é o currículo do Luxa. O ano da Tríplice Coroa ali, que ele é o único até hoje que conquistou também. 2003, né? Que foi um grande ano. Não, até aqui todos os currículos impressionantes. Sim, todos. Me chama a atenção no Filipão a distância entre duas fases vitoriosas, se a gente pode chamar assim. Porque, por exemplo, o Tele, claro, o grande treinador, ele teve um time que chegou e ganhou tudo, que foi o time do São Paulo, que é o que dá o gás nele para esse ranking. O Filipão teve no Palmeiras 3 passagens e ganhou nas 3, por exemplo. Em 98, ele chegou em 97 no Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil de 98 e a Libertadores de 99. Mais de década depois ele voltou, apesar de um ano bem difícil, que terminou com rebaixamento, ele ganhou a Copa do Brasil em 2012. E agora, em 2018, na terceira passagem, ele conquistou de novo um título nacional pelo Palmeiras. Ou seja, são 3 etapas dele. Isso sem falar da seleção também, que tem a distância do Penta para a Copa das Confederações também, de 2013. Luxemburgo é o melhor em atividade no futebol brasileiro. Não, na primeira divisão. Filipão tem atividade. Na primeira divisão. Tá. Na primeira Empregado, divisão. Né? Trabalhando na primeira. O Tele, o período dele no São Paulo é impressionante, porque ele é vice-campeão brasileiro em 90, Sim. campeão brasileiro em 91, campeão da Libertadores e do Mundo em 92, campeão da Libertadores e do Mundo em 93 e vice da Libertadores em 94. São 5 anos levando o São Paulo para o topo. Um domínio, né? Ali. O São Paulo dominou o futebol sul-americano nesses anos. Mundial, né? Porque foi bicampeão do mundo. Eu entendi que quem não ganhou o campeonato brasileiro pelo mais de um clube não entrou na... Não, mais de um título relevante por clubes. Por exemplo, o Luxemburgo ganhou mais de um brasileiro, por exemplo. Entendeu? O Filipão ganhou mais de um brasileiro. Mas não só brasileiro, tem que ter Copa do Brasil. Porque, por exemplo, vamos supor que algum técnico entrasse por títulos estaduais somente, que é o caso, vamos supor, do Givanildo. Ele não entrou na nossa pesquisa porque ele não tinha ali o mínimo que a gente decidiu para entrar na pesquisa. Esse O achei um bom Renato critério. entrou? Renato entrou, entra, mas ele não atingiu o top 10, pelo menos não por enquanto. Da história, eu acho que ainda falta para o Renato. Para a história do futebol brasileiro ainda falta um pouquinho.
O Lucha é o quarto. O quinto... e do mundo. Os principais títulos do Tite são com o Corinthians, mas tem também uma Copa do Brasil com o Grêmio. Sim. E uma Sul-Americana com o Inter, né? O sexto colocado é o Muricy Ramalho. Tava atrás dele. Trabalhar no Sport TV não sobe o ranking do Muricy, não? Não. Campeão com o Fluminense também. Campeão da Libertadores com o Santos. É que, professor, falaram que como o São Paulo só salva a bola na área, o seu São Paulo, né, com 3 zagueiros, eles tiraram por causa ponto da Copa do das Confederações ou quê? Não, o Tite tem a Copa América, o Tite tem o Mundial. O Mundial, ele dá uma alavancada. Dá 200 pontos, né, o Mundial. Que é o que o Rizek cornetou ali. O Tite ganhou o Mundial com o Corinthians, que é o título que o Muricy disputou com o Santos. Embora o formato do Mundial com o Tite, eu acho que já mereça uma relevância maior do que quando era um jogo só. Esse sim. Mas é isso aí, é o critério. E temos mais do ranking? O Parreira, campeão do mundo em 94, 2013, né? ficou em sétimo. E campeão brasileiro com o Fluminense em 84. E o Parreira campeão entrou da Copa das pouco, Confederações de 2005. Campeão e da Copa América do Brasil também pelo Corinthians. É verdade. Foram os 2 títulos nacionais que botaram ele no nosso ranking ali. E Copa das Confederações também com a seleção. São 3 títulos em 2005. Né? O Paulo Autuori ficou em oitavo. Como é que a gente explica o Autuori? 2 Libertadores, Duas né? Libertadores, um Mundial. Uma pelo Cruzeiro e uma pelo São Paulo, e um Mundial pelo São Paulo. E tem o Brasileiro também, de 95, pelo Botafogo. Com o Botafogo, bem, E o Copa do Suruga não conta? Não, a gente... Por que não? A gente Sul-Americana não conta? Sul-Americana conta. A gente definiu o tipo de competição que entrar. A gente também não colocou Recopa, esse tipo de Supercopa a gente também não colocou. A gente teve que definir um critério, porque senão a gente ia ter que dar pontuação para campeonatos que não existem mais, que daqui a pouco também não vão existir. Então a gente definiu os critérios, os títulos relevantes, assim. A Copa do Brasil tem que entrar, mas ela é nova também. Sim. Aí, o Abelão ficou em nono, Abel Braga. Ele tem Libertadores, Mundial, Brasileiro pelo Fluminense. São os mais relevantes, além de estaduais. É o nono colocado. E em 10º, Antônio Lopes, campeão brasileiro, campeão da América. Por pouco, hein, professor, não foi campeão do mundo contra aquele Real Madrid. 3 brasileiros tem o Antônio Lopes, né? Na verdade, 2 pelo Vasco e 1 pelo Corinthians. Não, 1 pelo Vasco, 1 pelo Corinthians. Ele tem uma Copa do Brasil pelo Inter em 92 também. 1 pelo Vasco. Em 97 pelo Vasco. Isso. E pelo Corinthians em 2005, pegando o time no meio do campeonato. Muita gente eu já vi reclamando, o Antônio Lopes pegou aquele time já pronto. Não importa, quem estava no jogo do título é o que a gente conta. O técnico, por exemplo, a gente na contagem a gente botou a Mercosul de 2000. O Oswaldo não está bem ranqueado porque ele é mundial com o Corinthians, ele é 2 vezes brasileiro, Mercosul. Mercosul a gente não contou. Não contou o Mercosul? Porque quem estava no jogo do título era o Joel. Você contou o jogo do título? Um critério porque... Então não contou o brasileiro dele pelo Vasco também, não? Também não. Foi um critério que a gente teve que adotar. Malvados, hein, cara? A gente não pode colocar 2 técnicos campeões. A gente não podia, na nossa lista, colocar tanto o Oswaldo quanto o Joel. E o nosso critério foi colocar o técnico que levantou a taça, que estava no Malvados jogo do título. Vocês, hein, cara? Malvados. Olha a cara do Pet aí. Poderia ser um interino também. Já levanta o taço. É um ranking de campeões, né? Mas você não considera o Oswaldo campeão brasileiro pelo Vasco? Injusto. Eu acho que a gente deveria considerar todos que participaram de campanha. Sim, mas aí também o critério dele, você falou de critério, tem que ter Como teve também técnicos consagrados, né? Que não conta como rebaixado, porque ele saiu antes de ser rebaixado. No caso do Filipão. Deveria contar. Injusto, por exemplo. Também acho. No nosso levantamento que a gente faz, a gente tem conta... jogo, tá no time, não jogou um jogo e o campeão. E jogador saiu machucado, jogou não sei quantos jogos, não é campeão. Foi vendido e jogou mais de 50% dos jogos. É injusto. Agora, todo critério que for feito vai ser rebatido. O legal de fazer lista é justamente esse, é ficar debatendo os critérios, cornetando vocês. Imagina o clima na redação aqui, como é que não tá. Como Antônio Lopes, como Muricy, como Tite. Até agora, por que vale só isso, tal título? Mas é normal também. A gente tentou não dar muita opinião e botar ali. A gente se cercou de critérios para
para não ter muito achismo ali de ganhou tal ponto. E de toda forma, gente, é O sempre Zagallo bom. ficou no qual lugar? O Zagallo não entrou O Zagallo ficaria ali perto ficaria no top 10. Ele não entrou porque ele não tinha mais de um título relevante por clube. Embora a história Mas dele tem na seleção. Sim, mas foi um critério que a gente adotou ali, porque o Zagallo tem Copa do Mundo, obviamente, entraria, assim como outros treinadores, o Aimoré também tem Copa do Mundo. A gente colocou treinadores que tinham relevância de títulos por clubes também. Tá. Esse foi um dos nossos critérios iniciais, mas obviamente que o Zagallo é um dos grandes técnicos. Só para perguntar, né? Copa do Mundo vale quanto? 300? Copa 300. O Zagallo entraria ali logo atrás do Parreira, se ele fosse... Mais ou menos, fosse Entre 10? Entraria no top 10, sim. Fica essa menção honrosa ao Zagallo. Achei que você soltar um melhor ouvir que ser surdo. Não. Eu já vim cheio dos critérios aqui para rebater o pé. Tiagão, você segurou bem aqui a nossa sabatina. Aqui. Segurei, Pet, fui bem? Segurou bem. É que eu estou mal hoje. Não fique mal, Pet. Fica bem, Pet. Não fique mal.